do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 a 12. O que eu irei fazer aqui hoje é pregar com ira contra aquele que fez muita gente próximo de mim sofrer. Aleluia! Algumas pessoas eu consegui ajudar, outras desceram o pó da terra. Aleluia, Jesus. Sem a minha ajuda. Glória a Deus. Ele estava lá dentro de casa. Não tinha como tirar ele de lá. Mas quando eu conheci Jesus e me apresentou Deus, o diabo teve que se retirar de lá de dentro de casa. Ele, Glória a Deus! o demônio e toda a cúpula do inferno. Glória a Deus, aleluia. Eu vim falar aqui hoje não é para se assustar, porque o que está conosco é bem maior. Aleluia. Está no mundo, no inferno e andando por aí. Vamos ler a Bíblia Sagrada. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Satanás, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado está a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Os irmãos podem se assentar. Amém! Muita atenção, porque o inimigo pode tentar atrapalhar essa mensagem de hoje. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus e o diabo. Sempre, todas as coisas, quando vem a acontecer, tem o dedo do diabo e Deus querendo dar o livramento. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, na íntegra de sua leitura, o livro do Apocalipse, a interpretação de Apocalipse quer dizer revelação. E no primeiro versículo diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o primeiro pecado se deu lá no céu, quando houve-se uma rebelião e uma batalha, onde anjos se degladiando, não tinha como se autodestruir, porque não tem como um anjo destruir o outro. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que houve batalha no céu, não aqui na terra, mas houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Glórias a Deus. De um lado está Miguel e os seus anjos, do outro lado está Satanás e os demônios. Satanás e os demônios avançam para poder tomar o trono de Deus. No trono de Deus está o próprio Deus, está Jesus e está o Espírito Santo. Deus, olhando a batalha que se estourava nos céus, Ele permitiu aquilo ali acontecer, porque ninguém engana Deus. Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe do amanhã. Glórias a Deus. Aleluia, Mas Jesus. quando eu observo a Bíblia Sagrada, no trono de Deus
Deus. da terra, Jesus Cristo e o Espírito Aleluia. Santo, e os Glória a anjos Deus. irradiando no céu. De uma Louvado tal seja maneira Deus. que Deus se levanta do trono Aleluia. para acabar com aquela batalha, porque seria uma batalha que não teria Glória a fim. Deus. Porque os anjos, eles se auto-renovam, que há sobre ele, ainda que o diabo mesmo pervertido, caído e determinado para tomar o trono de Deus, ele também não ia se cansar para continuar batalhando para tomar o trono do Altíssimo. Porque o próprio diabo, escrito na Bíblia Sagrada, ele disse assim: acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Isso ele já estava intentado nele para poder tomar o trono de Deus. Por isso que se estourou uma batalha no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 8 ainda diz assim, ó: mas não prevaleceram, mas o seu lugar não se achou mais no céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus se levanta do trono. Todo-Poderoso. E quando Aleluia. Deus se levanta do trono, ele acaba com aquela batalha que estava acontecendo lá em cima. Aleluia. Repreende Satanás, repreende os demônios, os amarram e os lançam aqui para baixo. Meu Deus do céu! Quando lança para cá com o impacto desses anjos aqui na terra, a terra se autodestrui. Quando a terra se autodestrói, Deus pega aqueles anjos por um pouco de tempo e os aprisionam em uma prisão de escuridão até fazer o inferno. Quando Deus termina de fazer o inferno, pega esses anjos e precipita todos eles no inferno. O Satanás, os demônios, do Gênesis ao Apocalipse fala sobre isso. Glórias a Deus. Automaticamente houve-se um silêncio nos céus. Automaticamente Deus vinha refazendo todas as coisas no céu. Glórias a Deus. E tinha também que refazer todas as coisas aqui na terra. No livro de Gênesis diz que ali Deus começa a refazer todas as coisas, implementa o homem aqui nessa terra. Vou correr para poder adiantar. Vou ler mais um versículo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai no jardim do Éden, cria um homem, coloca o fôlego de vida no homem, coloca a presença dele no homem, e o homem não tinha pecado. O homem tinha e tem a essência do céu e a essência da terra. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aí o que o diabo faz? Astutamente, não pode mais tocar em nada lá nos céus. Não tem como ele tocar no próprio Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele vai até a criação de Deus, que é o homem. Como ainda ele não tinha como atacar o homem diretamente, ele ataca a mulher. Satanás possui a serpente. A serpente fica endemoniada e vai até a mulher. Deus falou, não é assim. Sutilmente o inimigo de nossas almas sussurra para a mulher. A mulher ouve a voz da serpente, toca no fruto proibido, e ao tocar no fruto proibido, ela peca, o homem peca, e o diabo se sente vitorioso. E Deus vem dar sentença para todos: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Mulher, multiplicarei grandemente o parto com dores. Serpente, tu rastearás e comerá pó. Satanás, no ventre dessa daqui que caiu, começou tudo aqui. No ventre dessa daqui que caiu, a mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. O diabo sabe que Deus não mente. O diabo sabe que tudo que Deus fala vai haver um cumprimento. Glórias a Deus. E o que o diabo faz? Desde a época de Adão e Eva até os nossos dias de hoje,
Ouve-se uma conversa entre Deus e Satanás. O diabo atacando o homem e Deus procurando defender o homem. E aquele que se chegava a Deus tinha proteção divina, o diabo não conseguia destruir. Mas aqueles que não se chegavam, Satanás destruía. Glória a Deus. Olhando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e se nós passearmos nas Escrituras Sagradas, quando chegamos ali no livro de Salmos 106, versículo 37, os homens estavam tão pervertidos, os homens estavam tão desviados e afastados da presença de Deus, que no livro de Crônica diz assim, que os homens estavam andando sem Deus, sem sacerdote e sem lei, sem a palavra de Deus. Glória a Deus. E o diabo começou a reinar na terra de uma tal maneira que no livro de Salmos 106, versículo 37, os homens estavam oferecendo os filhos e as filhas em sacrifício aos demônios, ao Deus Moloque. E Deus lá do céu olhando. Aí se você vai andando um pouco mais, Deus começa a olhar para ver se tinha um homem ou uma mulher pronto para ouvir a voz de Deus, pronto para ser separado, pronto para pregar o Evangelho. E ali ele encontra, Deus vai e levanta um profeta. O profeta começa a pregar, o profeta começa a anunciar, começa a bendizer o nome do Senhor, começa a falar do arrependimento, do arrependemos, porque chegada a voz do Rei dos Céus, os homens voltam para a luz de Deus. Aleluia. E se achegam ao Criador de novo. E o diabo por um pouco de tempo recua e retorna ao inferno. Glória a Deus. Mas o inimigo, ele é astuto. Depois de reuniões e mais reuniões no inferno, ele retorna aqui à terra de novo. No livro de 1 Crônica, capítulo 21, do versículo 1 ao 8, ele tenta grandemente contra o rei Davi, fazendo o rei Davi pecar, e se levanta contra todo o povo de Israel. E Deus mais uma vez perdoa o pecado de Davi, dá a sentença que cai sobre a família dele, repreende ao diabo para que o diabo não venha destruir a semente de Israel. Aleluia! Isaías começa a pregar um evangelho poderoso, um evangelho forte, de uma tal maneira. Isaías, glórias a Deus, ele pregando o evangelho e anunciando as boas novas. Aleluia! Ele começa a escrever. Aleluia! Isaías começa a escrever a origem do diabo, quem ele é, como ele opera e como ele tem destruído o homem. Isaías capítulo 14, do versículo 9 ao 23. Isaías começa a dizer assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, porque disseste ao teu coração, subindo ao teu coração, disse: subireis acima da estrela, acima do trono de Deus, estabelecerei o meu trono. E quando ele termina de dizer isso, Deus joga Satanás e os demônios por terra. Glória a Jesus. Aí Deus levanta um outro, Glória a profeta. Depois de Isaías, começa a levantar um outro profeta em Ezequiel. E Ezequiel começa a declarar a origem do nosso inimigo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. A cada época que vinha se passando, Deus vinha levantando os profetas, alertando a população e dizendo: arrependei-vos do Senhor, chegai-vos à lei de Deus, observar os estatutos, observar os ornamentos, estai na lei do Senhor, na palavra de Deus, para que o vosso Deus possa vos consolar. Glória a Deus. Profetas foram levantados. Aleluia. Muitos profetas anunciaram as boas novas. Quando eu chego no livro de Jó, irmão, no livro de Jó, Deus e o diabo começam a conversar de novo. A história foi dando andamento. Eu estou fazendo um resumo de tudo aquilo para me depois chegar onde eu quero falar. Tudo aquilo que eu conheço na Bíblia Sagrada, mas eu tenho que resumir por causa do tempo. A história foi dando um andamento, e de repente surge a história de um homem que nós lemos aqui no livro de Jó. Deus e o diabo começam a conversar. E Deus começa a falar assim: observaste tu, meu servo Jó? O diabo olhou: observei. Ele é um homem fiel,
O homem íntegro que se desvia do mal. Quando Deus falou que Jó se desviava do mal, é a mesma coisa que Deus está falando, que Jó se desviava do demônio. Aí o diabo começou a falar, claro, lógico, o homem é fiel, você é um homem, tem de tudo, tem riqueza, tem herança, tem mulher, tem bastante filho, não lhe falta nada. Aí Deus, toque em tudo que ele tem. Eu vou mostrar para você que ele sem nada, ele vai ser fiel. E na história do início do livro de Jó até o final, Jó passou um perrengue tão grande, que no final do livro de Jó, Deus devolve ele tudo em dobro. Mas Jó não murmura contra Deus. Dando andamento mais um pouco, nós vemos Deus e o diabo conversando de novo. No livro de Zacarias. No livro de Zacarias, o diabo começa a querer se levantar contra o sacerdote que estava com as vestes sujas. O homem, ele era fiel a Deus, mas de repente ele começou a errar um pouco, de uma tal maneira que o diabo começou a acusar. O diabo queria jogar por terra aquele sacerdote. Aí o que acontece? Deus, vendo o coração do sacerdote, diz: não, Satanás, esse não, porque este para mim é um tição tirado do fogo. Ele caiu, eu vou purificar ele vai se arrepender, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus, aleluia. A história continua dando. Aleluia. E o diabo continuou conversando. Aí chegou a época que houve os 400 anos de silêncio. Glórias a Deus. Depois dos 400 anos de silêncio, aparece um profeta no deserto. Esse profeta aparece pregando contra tudo e contra todos. E a missão dele era preparar o caminho para o Salvador. A missão dele era preparar o caminho para Cristo. E assim ele está pregando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? De uma tal maneira que quando esse profeta surge no deserto, nem o diabo compreendia, nem o sacerdote compreendia, ninguém compreendia que profeta era esse, porque o diabo já estava acostumado. 400 anos de silêncio, sem lei, sem palavra. E os sacerdotes, era aquele sacerdote que só fazia cosquinha em Satanás, não influenciava em nada. Quando surge João Batista no deserto, pregando a verdade e anunciando as boas novas. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem és tu? És tu o Cristo? Glória a Deus. Aí João olha na direção dos perguntadores. Aleluia, Jesus. Naquele meio estava o diabo e os demônios também. João diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. O diabo desceu correndo para o inferno. Os demônios desceram correndo para o inferno. Creio eu que Satanás pegou o Aurélio do inferno e começou a espolhar voz que clama no deserto. Não achou nada. Aí foi olhar no dicionário divino: voz que clama no deserto. Quando ele olha, que se depara com a passagem, ele coloca a mão na cabeça. Está chegando a minha hora. A minha hora está vindo. Aí o que acontece? João está pregando, está preparando o caminho. Uma multidão de discípulos se levanta no deserto através da pregação de João. E João não ali. Glória a Deus, aleluia. Podia ser pobre, podia ser rico, seja podia Deus. ser autoridade, Aleluia. podia não ser nada, podia ser rei ou podia Glória a ser faxineiro. Estava indo até lá, estava indo no deserto para ouvir a palavra. É a palavra de arrependimento. Arrependemos, porque chegada a voz do reino dos céus, abandonai a prostituição, abandonai a bebedeira, abandonai a mentira, abandonai a imoralidade, o incesto, as bebedeiras, abandonai tudo aquilo que é errado, que a palavra de Deus condena. Estava indo, ele pregando no céu. De repente, surge Jesus no deserto. Louvado seja Deus. João Batista apontava para todo mundo e apontava o erro, porque para isso ele foi chamado, para pregar a verdade. Glória a Quando ele Deus. aponta para Jesus, em vez de ele Aleluia. falar o erro, Glória a de Jesus, ele não vê erro. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Aleluia. Todo mundo olha e vê Jesus vindo. Quando Jesus entra nas águas, Jesus diz: João, me batiza. João quer se humilhar, não, Senhor, tem que me batizar. Levanta. Vamos cumprir agora toda a Escritura Sagrada. Quando João batiza Jesus, a bomba do Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Irmão, lá no inferno o diabo estava de binóculo. Que mistério é esse? Se alastra o poder de uma tal maneira que ainda ali naquele exato momento Jesus não podia alastrar todo o poder ali. Jesus sai do batismo. Quem vai ao encontro de Cristo? Primeiramente o Espírito Santo, a Bíblia diz. Aleluia! Conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. João Batista, na sua trajetória final, vai lá o Herodes. Esse homem é muito bom. Vou lá ouvir a pregação dele, tem alguma coisa boa para mim. Quando Herodes entra para ouvir a mensagem de João Batista, que João Batista olha, João Batista diz assim: Rei, larga essa mulher que não é tua, é teu irmão. Aleluia! Herodes havia tomado a mulher que estava casada com o irmão dele, tomou para ele, tomou a mulher e tomou a filha. E por causa dessas palavras que João Batista pregou, fez ele perder a cabeça. Glória a Deus! João Batista morre, perde a cabeça. E Jesus está saindo do deserto, vindo pregando o Evangelho, anunciando, pregando aqui, pregando ali. Glórias a Deus. Bom, Jesus começa a saber. João Batista havia morrido. Jesus se perturba por dentro. Chama o seu discípulo, pega o barco e vai para longe. E a multidão continua indo atrás dele. E dali começa a obra a ser feita. Aonde entra o versículo 10, que diz assim: E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegado esta salvação, a força e o reino de nosso Deus e o poder de nosso Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu diabo nome. ficava de dia e de noite acusando os servos de Deus. Quando Jesus vem e cumpre toda a palavra de Deus, Deus dá um basta nisso, joga Satanás por terra e diz: daqui para frente não quero mais papo com Satanás. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória Porque a Deus. agora, dali para frente, seria só com Jesus. Se o diabo quisesse conversar alguma coisa, fale direto em Cristo. Porque eu não vou me meter mais. Glória a Deus! Estou entregando o reino todo na mão de Jesus. Glórias a Deus. E aí Jesus começa a fazer a obra de Deus. Começa a pregar o Evangelho. Começa a anunciar. Começa a curar. Começa a levantar mortos. O cego começa a enxergar. O surdo começa a ouvir. O mudo começa a falar. O paralítico levanta. Começa a andar. E as maravilhas de Deus começam a ser feitas. Jesus começa a orar. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. As pessoas recebem a glória de Deus. As pessoas são curadas. As pessoas começam a ter visão e revelação. As pessoas começam a fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Versículo 11. Aleluia. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus. E Aleluia. eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia. E pela palavra do seu testemunho. Glória E a não Deus. amaram a sua vida até a morte. Aleluia, Jesus. Foi isso que aconteceu, irmão. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu, irmão. Tudo começou lá no céu. Continuou aqui na terra. A história deu um andamento e chegou até nós. Aleluia. Todos os dias, não tem como fugir desse
Se você não estiver buscando revestimento, se você não estiver buscando a glória do Senhor, se você não estiver lendo a Bíblia Sagrada, e se você não estiver se afastado das coisas do mundo que fazem você perder a presença de Deus, o diabo vai encontrar brecha para poder destruir. Glória a Deus. Aleluia. E o interessante, irmão, que Deus não queria mais papo com o diabo. Só que, numa ocasião, o diabo subiu lá em cima. Ó Deus, Jesus tem 12 discípulos. Eu quero um para mim. Tinha um ali que era revolucionário. Tinha um ali que tudo que Jesus falava, ele estava dando a palavra. Ele já tinha sido selado pelo Espírito Santo, não batizado pelo Espírito Santo, tinha sido selado. Ele já estava com o dom da palavra, ele já estava com o dom da interpretação. E a Bíblia diz que os dons e a vocação, Deus dá sem arrependimento. Verdade. Aí na primeira ocasião, Jesus declara isso que eu estou falando. Quando Jesus diz assim: gente, chegou a minha hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E vai acontecer isso. Aí Pedro se levanta. Verdade. Senhor, tenha dó de ti. Não permita que isso te aconteça. Na mesma hora Jesus aponta: para trás de mim, Satanás. É verdade. Porque você não conhece os mistérios de Deus. Você conhece os mistérios dos homens, mas o de Deus você não conhece. Arreda-te daqui e seja repreendido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus chama Pedro: Pedro, vem aqui, meu filho, vou te declarar um algo. Eis que Satanás subiu e falou com meu pai lá em cima, e pediu para vos cirandar, mas eu roguei por ti, e não permiti. Sabe por quê? Jesus falou assim para Pedro, Glória a Deus. dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Aleluia. E quando tu te converteres, Pedro, vai e converta aos teus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não tem esse negócio, irmão. Eu vou tirar a máscara dele. Eu vou tirar a máscara dela. As coisas vão aparecer. Tem pessoas que estão em fase de aperfeiçoamento. Tem pessoas que estão em fase de conversão ainda. A não ser quando é um velho antigo na fé. Mais de 10 anos, 15 anos na igreja. E parece que não se converteu ainda. Sabe por causa de quê? 10 anos Aleluia. na igreja, irmão. É para conhecer Glória a a Bíblia, Deus. de Gênesis até o Apocalipse. Aleluia, Jesus. Principalmente quem está no altar. Glória a Deus. Principalmente quem está pregando o evangelho. Nesse altar